Olá, olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para você aí do outro lado da telinha, é isso mesmo. Estamos aqui mais uma palestra da UEC, mais uma palestra maravilhosa. E eu sou Jordão Alencar, caso você não me conheça, e fui convidado para falar sobre os 500 da Galileia, do livro Boa Nova, é o capítulo 29. E é maravilhoso, como a gente vai ver. Mas então, é só uma breve apresentação. Eu me chamo Jordão Alencar, como você muito bem sabe. Agora, eu trabalho muito com evangelização da juventude, a área de infância e juventude aqui na nossa Federação do Espírito Santo, a área de artes e tudo que puder, a gente está ajudando. Mas, para começar a nossa reflexão de hoje, eu separei uma leitura inicial do livro Vida Feliz, perdão, para a gente conversar. É uma lição da nossa querida amiga Joana, e é a lição 44. Ela diz mais ou menos assim: ama-te mais. Certamente, não nos referimos ao sentimento egoísta, ambicioso e envenenador. Amar-se é respeitar-se proporcionando as conquistas superiores da vida, os anseios elevados do coração. Intenta estabelecer um pequeno programa de amor para ti e executa-o. Mantenha acesa essa luz do entusiasmo em todas as realizações, sabendo-te fadado à grande luz. Deixa que brilhem as tuas inspirações nobres. Escolhe a melhor parte em tudo e supera aquelas nefastas que prejudicam e envilecem. Muito bem. Essa foi a lição 44 do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles. E agora eu gostaria de convidá-los a uma prece para a gente começar esse nosso estudo de hoje. Pai amado, de infinito amor e bondade, agradecemos por essa lição maravilhosa, a lembrança de que precisamos nos amar mais, nos conhecer mais, nos permitir ter projetos que sejam cuidadosos, que sejam realizadores para nós, enquanto criaturas. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui mais um instante, mais uma vez, refletindo, conversando e estudando essa doutrina, esse evangelho maravilhoso que Jesus, o nosso querido Mestre, deixou. Que ele, que tu, Pai, e a espiritualidade amiga aqui presente possam nos abençoar, nos inspirar, para que seja refletido aquilo que é necessário, para que a gente possa alcançar a compreensão necessária para continuar a transformação individual e social que tanto precisamos nesse mundo. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Então é isso, pessoal. Muito bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada, independente da hora que você estiver vendo. Sejam todos muito bem-vindos. Eu agradeço que vocês estejam aqui, que me deem a honra de fazer essa palestra, esse bate-papo, né? Então, por favor, não deixe de dar o seu joinha aí embaixo, de comentar o que você gostaria de comentar, de compartilhar com seus amigos e se inscrever aqui no canal para ter acesso a muitos conteúdos de qualidade. Muito bem, sem mais delongas. O que nós vamos falar hoje aqui é sobre 500 da Galileia, aquele capítulo maravilhoso do livro Boa Nova, de Humberto de Campos. E esses Os 500 da Galileia, ele retrata um momento muito especial na nossa vida, um momento muito especial na vida, especialmente desses 500, como também dos discípulos que integravam esse grupo, porque ele acontece no momento crucial da história humana, especialmente da história do cristianismo. Foi após o Calvário, a crucificação de Jesus Cristo. Então, o contexto que perpassa essa situação, esse capítulo, é um momento, são os dias posteriores à crucificação de Jesus. E a gente sabe por si só, né? Já ouvimos palestras, já lemos, já temos obras como a de Emmanuel, que retrata esse momento, já temos filmes, né? Paixão de Cristo e tantos outros que trazem o impacto, o poder da vida de Cristo, especialmente esse momento de sacrifício dele em prol da mensagem do reino de Deus. Então, acho que é um ponto crucial para a gente já entender. E o que acontece? Após a crucificação, aquele clima pesado, entristecido, aquele processo de luto, ele estava ali perpassando os discípulos, as pessoas que seguiam ele,
parece que elas se apegavam aos discípulos para tentar buscar reter alguma mensagem que ainda elas não conheciam sobre essa mensagem de Jesus. Elas buscavam reter, elas buscavam entrar em contato como se fosse de uma maneira bem objetiva. Quando a gente está com bastante sede e toma uma água, a gente ainda dá aquela o último golezinho para tentar pegar as gotas finais, né? É mais ou menos nesse sentido que acontece. Quando Jesus ele partiu para o mundo espiritual após a crucificação, lógico, ele teve um momento de reaparecer 3 dias depois, e aí isso também é narrado lá no Boa Nova, mas mesmo assim chega o momento que ele precisa partir, e aí surge essa saudade. Então os discípulos, eles buscam tentar entender o que nós vamos fazer daqui para frente em relação ao Evangelho, em relação à construção do reino de Deus aqui na Terra. Então, todo esse contexto de saudade, de luto, de pessoas tentando reter os últimos ensinos da convivência que Jesus proporcionou aos discípulos, como uma busca de tentar ver se aprende algo novo, já que ele partiu, eu queria entender, né, algo novo para que eu possa também compartilhar desse banquete iluminado dos ensinos de Jesus. Mas Pedro e os demais resolvem, então, além disso, voltar para Cafarnaum, porque eles percebem, na realidade, que eles precisam continuar com os afazeres cotidianos deles. Aquilo foi um evento impactante que aconteceu em Jerusalém, mas, ao mesmo tempo, a vida ela não podia parar por conta disso. Então, por mais que fosse trágico, impactante, por mais que eles estivessem com saudade, eles ainda tinham outras responsabilidades para além do evangelho que exigiam atenção e carinho deles. Então, eles voltam para Cafarnaum. Pedro volta a pescar, Pedro volta a viver seu cotidiano, os outros espíritos discípulos estão ali, voltam a vivenciar esse cotidiano tentando seguir a vida. E a partir daí, é interessante como Humberto de Campos, ele traz para nós como o processo do luto, mas eu não vou falar de luto aqui, porque é um outro tema. Esse processo de saudade do Cristo, ele tem impacto muito forte no nosso cotidiano também, porque você percebe que quando Pedro joga a rede nas águas do Tiberíades, ele se recorda de Cristo. Cada onda que aparece é um momento em que ele se perde, não ele só, mas os discípulos se perdem em lembranças gostosas da convivência do Cristo. Quando mais o trabalho ficava apertado, parece que vinham as palavras no interior deles, recordando as lembranças do ensino de Jesus sobre o bom ânimo para atravessar o momento mais árduo, seja do trabalho, seja da vida. Quando eles repousavam à noite no silêncio que caía sobre a cidade, aquele silêncio no breu noturno em que a gente se olha pensando, se pega pensando nas lembranças, na nossa tela mental, parece que esse momento pedia a ele um carinho de Cristo de novo, uma bênção dele mais uma vez, como foi por várias e várias noites ao longo desse apostolado de 3 anos. Então vocês percebem, né, que ali a gente está tendo uma ruptura da presença física de Jesus na vida daquelas pessoas, mas uma presença espiritual que permanece forte no interior daquelas pessoas. A gente está vendo um mundo, principalmente daqueles que conviveram mais próximo, se adaptando a essa ausência de Jesus. Mas, como eu disse, esse não é um estudo sobre o luto. Esse é um estudo sobre o impacto de Jesus, sobre qual é a mensagem dele após a partida dele. Afinal de contas, a vida ela continuou. As lembranças foram aparecendo, as pessoas foram confraternizando e, de repente, a vida ela foi continuando. Então, a partir daí,
Uma coisa que é muito importante trazer também é como ficou marcado esse ensino de Cristo a ponto dos discípulos eles simplesmente continuarem a cultura do evangelho. Eles continuaram se reunindo na casa, eles se reuniram tantas vezes ali em Cafarnaum para refletir sobre o evangelho, mas para também ser um espaço de acolhimento para aquelas pessoas, em que elas pudessem se abrir, desabafar, contar um pouco suas experiências, os seus sentimentos. E isso me remete a uma reflexão muito importante, que eu já faço um paralelo com os dias de hoje, inclusive. A casa espírita, a igreja ou qualquer lugar que a gente esteja reunido para falar do Evangelho de Cristo tem sido um espaço para a gente se abrir, para a gente fortalecer amizades sinceras, para a gente ser transparente. Porque eu achei isso muito bonito que Humberto traz esse relato. Eles continuam a cultura do evangelho, mas eles não continuam simplesmente, olha, vamos abrir aqui, fazer uma palestra sobre o evangelho, confraternizar um pouco e não é uma vida robotizada. Essa vida robotizada, ela tem muito mais a ver com a nossa atualidade imersa na tecnologia, imersa em uma estrutura social e um sistema socioeconômico em que a gente tem que ser produtivo, 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 produtivo. Mas, a partir daí, você percebe como o evangelho serve de contraponto para isso, na minha visão, tá, gente? Eu não estou aqui para ser dono da verdade, nem pretendo. Mas eu percebo como é muito bonito como Humberto ele vai trazendo essa cultura de uma maneira muito didática. Olha, essa cultura do evangelho ela continua. Eles continuam se reunindo no mesmo lugar e ele faz questão de frisar que aquele é um espaço de convivência, um espaço de confraternização, um espaço em que eles podem abrir o coração, como muitas vezes fizeram quando Jesus estava encarnado na Terra. Quantas vezes, e se a gente for pegar só o Boa Nova, os capítulos não mostram Pedro confidenciando seus medos, suas dúvidas para Cristo? Quantas vezes Mateus Levi, João e outros espíritos ali encarnados, os discípulos, contavam as suas experiências, abriam seu coração para Cristo, mesmo aqueles que não eram os discípulos, os apóstolos, né? Melhor dizendo, os discípulos que seguiam ele, os 12, né? Porque você tem, por exemplo, Bartolomeu lá no capítulo Bom Ânimo do Boa Nova, em que ele, em um momento de fragilidade, vivenciando o luto pela perda da mãe, a dificuldade no trabalho, um momento da vida muito conturbado, ele conversa com Cristo, ele abre o coração para Cristo. Várias vezes, Humberto de Campos, ao longo do livro, ele faz questão de mostrar como espíritos, eles simplesmente, muitas vezes, procuram, no momento apropriado, abrir o coração para Jesus. E Jesus ouve com muito carinho, sem interromper, com muita atenção, para que as pessoas possam abrir o coração. E aí ele orienta, daquele jeito maravilhoso que a gente já conhece, que é uma orientação que busca direcionar para uma nova reflexão, para um novo ponto de vista, baseado nas leis divinas. Então vocês percebem como manter essa cultura naquele momento do cristianismo primitivo que estava nascendo após a partida física de Cristo é muito importante, porque a partir daí se perpetua uma cultura, se perpetua uma forma de trabalho, se fortalece, porque a gente está ali no trabalho não apenas para estudar e aprender, mas também para conviver, amadurecer junto com aqueles que estão convivendo conosco, para também experimentar de que maneira você pode me perguntar. Ora, você pode simplesmente amadurecer os seus ensinos que aprendeu por meio do estudo na convivência com outro, porque você vai discordar do outro, porque você vai ficar chateado com o outro, sim, porque a gente é imperfeito, porque você vai ter seus momentos de fragilidade, o outro vai ter um momento de fragilidade dele e pode ser a bênção para você de te ouvir, de te acolher e fortalecer o trabalho para, em conjunto, continuarem o processo de construção do reino de Deus aí na Terra, aqui na Terra. Então, é muito importante essa lição que ele vai trazendo, sabe? As pessoas unidas em torno da mensagem de Jesus.
E aí acontece que, de certa maneira, estava brotando no espírito daquelas pessoas uma vontade de ouvir mais uma vez, uma última preleção, uma última pregação de Cristo. Parece que, sabe, apareciam sintomas, apareciam sinais, melhor dizendo, de que ele voltaria pelo menos para uma última lição. Apesar da crucificação, ele retornaria. João tinha sonhos, algumas pessoas sentiam, o clima ambiente estava diferente, todo mundo começou a se dirigir para um monte onde ele tantas vezes falou e trouxe as suas lições do reino de Deus. E aí eu imagino uma cena muito bonita, sabe? Imagina que espontaneamente as pessoas, com saudade dele, resolvessem por conta própria. Lógico que a gente sabe que tem toda uma inspiração da espiritualidade ali também. Elas resolvem seguir um grupo e ir para o monte onde Jesus pregava várias vezes. Onde a gente percebe que, na real, ele os discípulos também entravam nessa onda porque eles reconheciam a espontaneidade e a sinceridade desse sentimento de carinho. Então, de uma maneira bem objetiva, bem mais direta, de uma maneira traduzida, né, o que a gente pode dizer é o seguinte: as pessoas sentiam saudade de Jesus, as pessoas queriam uma última vez um contato com ele. Como elas eram pessoas que tinham fé demais nele, elas sabiam que ele não morreu pelo corpo físico dele ser exterminado, mas elas sabiam que elas poderiam se reunir naquele espaço onde tantas vezes ele se reuniu e trouxe as suas lições. E a partir daí, elas espontaneamente se direcionaram, se dirigiram, caminharam em direção àquele monte. E eu imagino a cena de várias pessoas indo, pessoas de diferentes características, diferentes culturas, diferentes origens, indo em direção àquele monte para poder orar, para poder confraternizar, para poder exaltar essa mensagem do Evangelho de Cristo e vivenciar juntos o luto, vivenciar juntos a saudade, vivenciar juntos aquele sentimento de gratidão pela mensagem de Jesus. E a partir daí você percebe que eles fazem ali uma pregação ao jeito deles. João comentou um pouco as palavras do Evangelho, do Reino de Deus, trouxe umas reflexões. A comunidade ali, ela se colocou em prece conjunta. Imagina a força magnética desse momento. Imagina a força da energia que pulsava ali por entre aquelas pessoas. E aí, a partir daí, nós percebemos uma coisa importante. Parece que o clima ele começava a mudar, sabe? Ele se transformava. Parecia que uma luz diferente tomava conta do céu, uma calma caía sobre a terra, parecia que uma potência, uma energia daquelas que nos toma por inteiro, nos faz simplesmente sentir aquilo que é intraduzível pelas palavras. Então, surge no alto do monte a figura de Jesus. E num momento de bênção, no momento que ele estende a mão para abençoar as pessoas, todo mundo percebe e se sente alegre. Todo mundo percebe e se sente maravilhado. Então, olha só como é maravilhoso esse momento. Imagina você seguindo a sua vida. Espontaneamente você sente a intuição de dirigir com todo mundo para o monte onde Jesus pregava. Vocês confraternizam, falam sobre o reino, vocês oram juntos. Imagina toda a estrutura espiritual que é preparada naquele momento. Todo mundo sintonizado na mesma vibração. Saudade de Cristo e gratidão pela mensagem dele. E aí, de repente, ele aparece no alto do monte, onde tantas vezes ele pregou. Ele aparece materializado para todo mundo. Imagina a emoção. Imagina a força disso. Ela é tão grande que muitas pessoas começaram a chorar. E Humberto de Campos faz questão de ressaltar, sabe? Pessoas fortes, grandes, se colocaram de joelhos chorando como crianças.
Essa é a força magnética da energia de Jesus, sabe? O que você faria se encontrasse Jesus na sua frente? Eu acho que eu também choraria muito como esses irmãos, porque é uma potência enorme, 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 enorme. E é algo poderoso, sabe? E aí ele estende a mão, ele abençoa todo mundo e começa a falar, mas não em palavras, que a palavra articulada não tomou parte daquele banquete, porque a palavra, como eu tenho feito aqui, não apareceu. Foi tudo comunicação por meio do pensamento. Eles ouviram uma voz íntima, interior, porque é assim que o Espírito conversa. E ele começa a falar sobre: amados, agora é hora de voltar para o reino do meu Pai. E ele começa a trazer uma mensagem muito profunda, muito poderosa, dizendo que ele vai enviar os discípulos deles como ovelhas em meio aos lobos. E pede para que aqueles 500 na Galileia façam o mesmo, sigam esses discípulos. Ele fala como as dificuldades vão aparecer ao longo do caminho, porque o mundo ainda não está preparado para esse tipo de mensagem. Haverá perseguições, haverá massacres, haverá deboche, haverá um monte de problemas para aqueles que procuram transformar esse mundo de fato em um lugar melhor, em construir o reino de Deus aqui na Terra. E isso não vai ser um processo fácil, porque a partir do momento em que a gente se dispõe a questionar, a vivenciar um modo de vida completamente diferente do que a gente aprende desde criança aqui na Terra, como verdade absoluta, isso gera consequências. As forças do mal, que não têm interesse nisso, e aqui eu não falo de nenhuma teoria da conspiração, é bom que se diga, muitas vezes nós caímos numa ilusão da luta do mal contra o bem, mas na verdade essa luta do mal contra o bem que Jesus fala é daqueles que querem ir contra o reino de Deus. E o reino de Deus não é o que a gente diz que ele é o que Jesus viveu. Essa é a diferença. Porque muita gente se diz enviado de Deus. Muita gente se diz detentor da verdade de Deus, construtor do reino de Deus. Muita gente fala em Deus sem um pingo de amor no coração. Na política, na religião, no cotidiano. E quando você vai ver as práticas, ele está impondo uma visão religiosa dele sobre os outros. Isso é inaceitável, porque Cristo não falou de religião. Cristo falou de Deus, de amor. E Deus está muito acima de qualquer religião. Está muito acima de qualquer compreensão. Não que as religiões não sejam importantes. Elas são. Elas são experiências para o Espírito vivenciar uma forma de, dentro de si, se conectar a Deus, que é o sentido da nossa vida também. É o principal sentido da nossa vida, a conexão com Deus. Porque o resto vem daí também. E aí você percebe como esse evangelho de Jesus que fala de renúncia, que fala de amor ao próximo, que fala de se importar com o outro, porque ele é meio igual, independente da minha posição social, independente da ilusão que eu crio para mim por causa do meu orgulho e que me ensinaram também, é que ele é meu irmão, filho de Deus. E isso provoca, como provocou nos momentos posteriores, perseguição dos cristãos, como provocou a morte de Cristo. Se você se perguntar por que Cristo morreu, eu te respondo, por interesse político. Está muito claro. Afinal de contas, os poderosos da época sabiam que ele não tinha cometido nenhum crime. Mas as instituições, muitas vezes, servem aos interesses econômicos, políticos daqueles que dominam elas. Parece que eu estou falando dos dias de hoje, né? Mas não estou falando dos dias de hoje. Eu estou falando da época de Cristo. E por que eles, no Império Romano, se sentiram tão ameaçados por Cristo? Simplesmente porque ele trouxe uma mensagem revolucionária. Uma mensagem de amor acima de tudo. Simplesmente porque ele rompeu com vários costumes egoístas nossos, questionou várias estruturas nossas aqui na Terra, construídas pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho, e trouxe uma mensagem de união, e moveu muita gente. Porque se fosse só mais um falando,
não seria ameaça. A ameaça surgiu para os poderes políticos e econômicos da época, a partir do momento em que Cristo conseguiu angariar várias pessoas, porque a mensagem dele era direcionada para aquelas pessoas que sofriam nas mãos desses poderes econômicos e políticos. Porque várias vezes Jesus já afirmou que o meu reino não é deste mundo, a minha mensagem não é para quem é vencedor. Então eu até trago uma frase que me marcou muito no livro Boa Nova, salvo engano é no Bom Ânimo também, ele fala, ou outro capítulo, desculpa, ele fala que os vencedores do mundo não precisam de boas novas, mas os que chegam e os que estão sofrendo precisam de boas novas, sabe? E em outro momento no livro ele pergunta, você já ouviu uma boa nova causar tristeza? O que é uma boa nova? É uma boa notícia. Então é isso que Jesus fez. Então, quando a gente para pensar sobre a profundidade dessa fala que ele traz, lá no momento desse discurso para os 500 da Galileia, que as forças do mal vão tentar combater de todo jeito essa mensagem, a gente percebe que isso, diferente das nossas ilusões e teorias conspiratórias de hoje em dia e de ao longo de vários anos, isso reflete de uma maneira objetiva. Ele está falando de amor universal, de cumprir a lei divina, que é garantir a todos a evolução, que é o amor rompendo a divisão do egoísmo. E isso provoca, não porque os espíritos que combatem são necessariamente maus e incuráveis, mas porque mexe com verdades enraizadas pelo nosso egoísmo dentro de nós. Um exemplo muito básico é a política hoje em dia. Não só hoje em dia. Mas se você parar para pensar, muitas vezes a gente fica com raiva, indignado, porque a gente foi questionado no nosso íntimo mais profundo. Agora imagina isso na convivência de uma mensagem que vinha e falava sobre uma renúncia, né? Um sacrifício. Um sacrifício aos maus prazeres, aos más paixões, sabe? É a renúncia dos vícios. Não é renúncia do prazer, não é renúncia da paixão. É renúncia dos vícios que vêm das paixões ruins, aquelas que não agregam para a gente. Porque a paixão faz parte do espírito. E ela não é ruim necessariamente. Mas quando ela vicia, quando ela nos prende à matéria, como se a vida fosse a matéria, ela está fazendo mal. E é essa renúncia que Jesus prega para nós. Quando ele fala sobre abnegação, sobre perdão, sobre união ao invés de separação, ele não está dizendo que não é para a gente vivenciar divergências de opiniões. Não tem problema isso. Ele está falando que nosso objetivo deve ser, apesar das nossas diferenças, e elas existem, porque Deus nos criou diferentes, a gente pensa diferente, a gente tem que estar unido em prol de um objetivo. E para estar unido em prol de um objetivo, a gente tem que aprender a renunciar muitas vezes. Tá bom, eu renuncio, essa aqui é minha opinião, porque eu acho que isso aqui tem mais sentido e a gente vai seguir melhor para cá. Isso serve para qualquer campo na vida, porque a mensagem de Jesus não é uma mensagem exclusiva para o mundo religioso, é uma mensagem para o mundo, como um todo. Então Jesus ele vai falando, ele fala, no mundo vão ter aflições, vão ser perseguidos, vocês vão ser reconhecidos pelas chagas no coração. A coroa de espinho vai ser o nosso símbolo. Mas, além da guerra e do sangue, quando as dores vierem no íntimo do coração, não se sintam abandonados, porque no silêncio eu estarei cultivando o espírito de vocês. Vocês vão gozar em mim como eu gozo em vocês. E é bom lembrar, né, que é compartilhar a alegria que ele está falando. Vocês vão compartilhar da alegria e do sentimento de realização que eu trago, como eu também farei com vocês. E aí você percebe como Jesus ele está falando uma mensagem há muitos séculos atrás, mas que serve para os dias de hoje. Será que hoje a gente não está vivendo aflições? A gente não está vivendo dores profundas? Basta prestar atenção ao nosso redor. Cada um tem o seu dilema. Cada um tem a sua questão íntima para resolver. Cada um tem as dificuldades
E além disso, a sociedade passa por dificuldades. Nós podemos não estar mais vivenciando aquele momento de perseguição dos cristãos. Mas nós temos muitas vezes irmãos nossos que são perseguidos por sua religião, aqui mesmo no Brasil, porque elas têm raiz africana, por exemplo. Nós podemos não estar perseguidos por sermos cristãos, mas nós estamos vendo dificuldades, nós estamos vendo dores profundas, físicas e morais. E aí Jesus ele traz: eu não vou estar longe de vocês. Podem ficar calmos. Quando parecer que estão abandonados, eu estarei lá, ao lado de cada um de vocês, levantando, fortalecendo, sustentando. Eu estarei lá, compartilhando também da alegria em vocês, como vocês compartilham da alegria em mim. E a partir daí você percebe como Cristo ele nunca esconde que o mundo não conhecerá o amor até que o reino de Deus esteja plenamente implantado. Então ele ele traz um romper com as ilusões para a gente não romantizar a vida na Terra, para a gente não romantizar a vivência com a espiritualidade, mas enxergar ela como ela é, porque em um mundo de provas e expiações, o mal predomina. Então vai ter muita coisa ruim, mas isso não é um convite para ficar parado. O que ele está fazendo é uma convocação para atuar, para ter mais consciência. Uma consciência moral, sabe? Uma consciência pautada na lei de Deus, no Evangelho. Isso vem com o estudo. Isso vem com o estudo, gente. Quando eu estudo o que o Evangelho está falando, quando eu reflito, quando eu compreendo, eu mudo a mim mesmo. E me permito também não ficar mais parado, mas me unir às outras pessoas em prol de uma transformação social também. Porque é isso. Ele não está convidando a uma transformação íntima apenas. Ele está convidando a uma transformação íntima que produz uma transformação social. Que mexe com as estruturas do nosso mundo. E para isso a gente precisa romper também com as nossas ilusões, com o nosso orgulho, com as nossas verdades absolutas e estudar o evangelho dele, estudar o que ele está ensinando para a gente, mas também, como Kardec muito bem fez, nos convidar a estudar a ciência, a arte, a filosofia, para aprender, para amadurecer. É a partir desse amadurecimento e nos melhorando como espíritos e transformando essa sociedade. Sabe, o Evangelho de Cristo não existe para confirmar o que a gente quer manter tudo quietinho. Ele convida a gente a agir e diz: olha, vai doer, vai machucar, vai ter perseguição, vai ter mal. O amor não vai existir na Terra até o reino de Deus ser implantado. E tá tudo bem. Por quê? Porque eu não vou abandonar vocês. Sabe? Eu estou convidando vocês a vivenciar o sacrifício como eu me sacrifiquei. Ele se sacrificou ao Calvário. Ele passou por tudo aquilo para depois renascer, aparecer de novo e provar: pronto, a vida é imortal. Mataram o meu corpo, mas não matam a mim. Não matam o que eu fiz para vocês. E vocês vão ser os continuadores. Por isso que eu envio como ovelhas em meio aos lobos. E aí você percebe, né, como há uma dupla reflexão. De um lado, ele fala que não vai ser fácil, que é árduo. E que isso vai beneficiar a gente para fortalecer como espíritos as virtudes que nós precisamos. Desenvolver essas virtudes. Mas do outro, ele diz: eu estou com vocês. Então, eu acho que esse é um ponto crucial nessa fala de Jesus, nessa mensagem, nesse recado dos 500 da Galileia. Porque a partir daí, você percebe que o sacrifício é essencial ao trabalho que ele nos convida. O sacrifício é parte desse caminho. E o nosso orgulho, muitas vezes, impede da gente de querer sacrificar. Porque sacrificar tempo ocioso, muitas vezes. Porque sacrificar nossos vícios. E quando eu digo sacrificar, não é viver para a religião, gente. É viver a mensagem. Ele está fazendo um convite que passa pela experiência na religião, nas artes,
na ciência, na vida no mundo, sabe? Ao mesmo tempo que nós não podemos nos isolar em instituições espíritas e falar, pronto, estou fazendo muito, a gente não pode também viver só para o mundo. O equilíbrio é um caminho importante. Em outras palavras, a mensagem dele é: estudem, se fortaleçam entre si, vocês estão juntos. Mas vão para o mundo. Deem um exemplo no mundo dessa mensagem. Porque palavras, todo mundo tem. Agora, a grandeza para perdoar alguém que ofendeu, a grandeza para se dedicar ao serviço do próximo, ainda é para poucos. E você percebe isso em várias camadas, sabe? Um exemplo que para mim me remeteu muito isso é o padre Júlio Lancelotti, de São Paulo, que há anos já atende pessoas em situação de rua. E nos últimos anos, né, ano passado, esse ano, ele tinha sido atacado por algumas pessoas, dizendo que estava, sabe, crescendo em cima da miséria alheia. Isso me remete muito ao verdadeiro cristão. Para mim, aquilo é ser o verdadeiro cristão. Ele vive dedicado àquelas pessoas. É lógico que a gente não precisa viver 24 horas por dia na construção de um projeto social. Mas perceba, né, como o amor não faz parte do mundo ainda, em que as pessoas acreditam que ajudar o próximo em situação de vulnerabilidade significa se beneficiar e crescer em fama por meio da vulnerabilidade do outro. E como ele, várias outras pessoas, sabe? Kardec, quando ele estava buscando, ele foi muito atacado pela própria Igreja Católica. Quantas pessoas não são questionadas? Não tem problema questionar. Não são criticadas? Não tem problema criticar. Mas com ironia, com sarcasmo, são atacadas. Essa é a palavra. Aí tem problema atacar. Então, eu acho que é um ponto muito importante, crucial para nós refletirmos. Porque Jesus ele nos convida para ir ao mundo como ovelhas em meio aos lobos. Por que ovelhas em meio aos lobos? Porque a mansidão é a marca também do cristão. Mas a mansidão não é abaixar a cabeça, é lutar muito. Sabe? É ter coragem para lutar. Coragem demais para lutar em prol da verdadeira mensagem. Combater os interesses políticos, econômicos que existem, materialistas, e exaltar o espírito. Exaltar o espírito. Sabe? Eu não estou aqui falando que a política é ruim, que a economia é ruim. Longe disso. Ela existe para ajudar a gente a desenvolver. A gente só muda o mundo por meio da política. Jesus foi um ser muito político. Mas isso daria uma outra palestra. Também não estou falando para não ter ideologia. Não existe vida sem ideologia. Sabe? Cristo foi uma ideologia totalmente diferente. Isso daria outra palestra. Mas eu estou falando o seguinte. Eu estou falando que o que ele ensina é a renúncia de si mesmo em prol de uma causa da construção do reino de Deus. E ele compensa isso por meio da presença dele em nossas vidas. Só que aí vem uma pergunta importantíssima. Sabe? A gente se enxerga como seguidor de Cristo? Mais do que isso, a gente age como seguidor dele no cotidiano? Vocês, eu, será que a gente parar para pensar, a gente realmente se enxerga como seguidor dele? Além disso, vamos um pouco mais à frente. Nós aceitamos a mensagem de Cristo em nossa vida? Do amor, do perdão. Não estou falando de se tornar perfeito nessa vida. Isso não é uma cobrança. É porque cada um tem o seu próprio tempo. Mas será que a gente aceita pelo menos parte da mensagem? Ou aceita ela
se esforça para tentar entendê-la, nos transformar a partir do momento que a gente vive mais com essa mensagem. Ele fala que não vai desamparar a gente, ele não desampara. Mas para ele possa desamparar, muito amoroso que é, ele não vai nos forçar nada. Assim como Deus não nos força nada. E aí vem uma pergunta. Nós abrimos a porta da nossa vida para ele estar presente? Nós abrimos um canal de comunicação com ele? Nós nos sentimos próximos dele, sabe? Eu acho que esse é um ponto muito importante. Porque se ele é nosso irmão, se ele se sacrificou, se ele mostrou, se ele nos ama tanto para não nos abandonar até agora, e olha o que a gente faz até hoje, né? Se ele nos ama, mesmo assim quer que a gente melhore, crie uma sociedade mais justa, igualitária, mais fraterna, mais amorosa, viva como irmãos de verdade, como ele criou aquele grupo, ele quer estar na nossa vida, só que a gente abre a porta da nossa vida para ele. Muito tempo atrás eu vi uma moça espírita numa live conversando, trazendo uma perspectiva que eu achei muito boa, sabe? Ela diz que ela conseguiu, na vida dela, enxergar Jesus como um irmão mesmo. Alguém que ela convive cotidianamente. Para ela, Jesus é literalmente um irmão, em que ela confessa as coisas, em que ela pede ajuda, em que ela agradece, em que ela conversa com ele. E aí ele diz que está com a gente. Só que aí, será que a gente acredita realmente nisso? Será que a gente permite que ele esteja na nossa vida? É um ponto muito importante. E essas reflexões podem nos ajudar a perceber, poxa, eu preciso dele mais na minha vida, então eu vou abrir um pouco mais de espaço. Vou entrar mais em contato com a mensagem dele ainda. Eu vou orar mais para ele, porque não tem melhor coisa do que abrir uma oração e direcionar para ele, uma oração de verdade, sabe? Com as suas palavras, mas com sinceridade. A gente sente a energia vindo. E a gente se permite vivenciar esse amor que Jesus traz para cada um de nós. E aí também veio uma pergunta, né? Nós realmente queremos contribuir para a construção do reino de Deus? Porque a partir do momento que a gente permite, se realmente se permite que Cristo faça parte da nossa vida, que a mensagem dele faça parte da nossa vida, a gente está se permitindo entrar em contato com um trabalho de construção do reino de Deus em várias vidas e várias épocas. Porque qual que é o objetivo da encarnação? Como o Livro dos Espíritos traz? É passar pelas vicissitudes para fortalecer a alma e, além disso, pôr o espírito em condição. Isso, pôr o espírito em condição para tocar a parte que ele toca do universo. Então, nós temos um trabalho na manutenção do universo também. Qual é essa parte? Vai depender do nosso autoconhecimento, do que a gente vivencia, do que a gente atravessa, de quem nós somos, que cada um é diferente da sua própria maneira. Mas se o objetivo é esse, se Cristo vem nos capacitar para vivenciar esse objetivo, o quanto a gente está permitindo ele na nossa vida, e o quanto a gente está se permitindo trabalhar em prol desse objetivo. Eu acho que são perguntas muito importantes. E aí, como eu disse, o reino de Deus é muito diferente de religião. Porque o reino de Deus é o mundo todo. E o mundo todo tem pessoas que pensam diferente. Nós somos diferentes, graças a Deus. Mas nós podemos nos unir. Nós podemos nos unir em prol da dignidade humana, em prol da fraternidade, em prol de uma vida que seja realmente mais justa. Renunciando mais o que nós precisamos renunciar, abraçando mais o que nós precisamos abraçar. Eu acho que quando a gente se permite mover pelo móvel da caridade, pelo motor da caridade, a gente se permite construir as transformações sociais que tanto quer no mundo. Porque a gente começa a não aceitar mais, por exemplo, a fome dos nossos irmãos. Como é que a gente tem comida aqui, tem como produzir, tem muita gente passando fome? Só um exemplo, gente. E aí a gente vai nas diferentes áreas da vida,
lá na ciência, na filosofia, na religião, contribuindo com a nossa parte para a construção do reino de Deus, para uma vida mais fraterna, mais amorosa, com transformações práticas, cotidianas, porque o reino de Deus não é abstrato, longe de nós, é real, concreto, na vida prática. E isso acontece com mudança de comportamento, de ideais, de posturas. É prático, é lógico também. Então, quando a construção do reino de Deus, quando eu falo nisso, quando Jesus fala nisso, a meu ver, ele não fala de construção da religião cristã, que faz parte do processo de construção do reino de Deus. Ele fala da construção do reino de Deus na terra, pelos caminhos que existem na terra. Tanto é assim que, chegando ao fim, agora de nossa reflexão, Humberto de Campos relata que, após essa mensagem poderosa de Cristo, de que ele estará sempre com eles, de que ele convoca aqueles espíritos ali para o trabalho, para a construção, para o romper com o materialismo, simplesmente esses espíritos que lá saem, e lá são judeus e romanos, ricos e pobres, confraternizando, entendendo que precisam contribuir um com o outro, entendendo que são irmãos, independente das diferenças materiais, jovens e velhos, enfim. Esses espíritos reencarnam várias e várias e várias vezes ao longo da humanidade, dos séculos, em diferentes contextos políticos, diferentes contextos sociais, religiosos, trabalhando para a construção do reino de Deus, para romper com essa lógica materialista, dos poderes materialistas, para trazer essa mensagem de amor, de união em detrimento da separatividade pelo egoísmo. E trazendo essa mensagem de renúncia aos vícios, aos prazeres que não satisfazem. Trazendo essa mensagem de renovação espiritual, de acolhimento, de consolo, de transformação. Essa mensagem, que a meu ver, é revolucionária, de Jesus. E além disso, Humberto ele traz para a gente. Ele narra que eles nasceram também trabalhando nas ciências, nas artes. Porque o próprio Jesus, na mensagem dele, traz que o objetivo também é renovar a educação para que ela seja a divulgação do amor de Deus também. Lembrando, gente, amor de Deus não é imposição religiosa. Deus está acima de tudo isso. É bom que se diga isso. Ser a luz para onde a ciência do mundo ainda não alcançou. Então você percebe que ao longo dos séculos, especialmente o século XX, 18, 19, 20, né, vieram muitas transformações científicas, artísticas, tecnológicas. Eu tenho certeza que esses espíritos que lá estavam ouvindo Cristo também encarnaram nesses períodos para contribuir com o pensamento humano, com uma mensagem de transformação. E eu digo mais, se nós não estávamos lá, nós podemos também ser essas pessoas que vão, a partir de agora, ou continuar, a partir de agora, essa transformação. Que a mensagem de Cristo não é só para os 500 da Galileia, é para todos nós. Todos nós podemos fazer com que esses 500 da Galileia se tornem 5 mil, 5 milhões. E assim vai. 10 milhões, 20 milhões, 5 bilhões, construindo um reino de Deus aqui na Terra. Então, eu acho que essa é uma reflexão importante, né? A gente se permite, a gente quer fazer parte disso. Como a gente pode contribuir para isso? Essa resposta vem de cada um. A gente tem que se reconhecer, autoconhecer e perceber o que a gente pode contribuir, né? E eu acho que é maravilhoso, porque a diferença, ela constrói essa transformação. Essa transformação. Então, é isso, gente. Nós podemos não ser aqueles 500 da Galileia, mas nós podemos ser os continuadores deles, porque queremos ser os continuadores de Cristo aqui na Terra.
Então, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pela chance de estar aqui. Eu sempre estou aberto a novos convites. E eu gostaria de convidar a todos, a partir de agora, para que a gente faça a nossa oração, para agradecer a Deus essas reflexões, essas mensagens que vieram no livro Boa Nova. Então, agora, Pai, de infinito amor e bondade, agradecemos imensamente a oportunidade de estarmos aqui estudando sobre o Teu reino, estarmos aqui nos preparando, refletindo para construir ele aqui na Terra com mais certeza, com mais clareza. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estudar esse tema, de estudar o Evangelho que remete às tuas leis e de estudar essa doutrina tão maravilhosa que é o Espiritismo. Que possamos ter coragem de mudar a nós mesmos, de abraçar essas lições e transformar o mundo ao nosso redor como a gente conseguir. Que possamos ter a coragem e a humildade de nos unirmos, de abrindo mão do que precisa ser aberto, do que precisamos abrir, para construir um mundo novo. Agradecemos imensamente por todas as bênçãos que o Senhor coloca em nossa vida, por toda a espiritualidade amiga que nos ajuda, que nos auxilia, por toda a possibilidade que o Senhor traz para nós de nos renovarmos, nos transformarmos moralmente em contato com Cristo, esse querido mestre, esse querido irmão mais velho. Muito obrigado, Senhor. Sabemos que não somos perfeitos, mas que o Senhor nos ama mesmo assim. Sabemos que temos muito a aprender, que temos muito a contribuir também, mas que nós estamos aqui de boa vontade para que isso seja possível. Muito, muito obrigado por tudo. Muito obrigado mesmo. E eu espero que nós possamos sair daqui melhores do que entramos, com mais reflexões para semear essa boa nova no mundo. O mundo precisa de boas notícias. Senhor, agradecemos por todas as bênçãos, por toda a luz, por toda a saúde, pelos teus desígnios sempre justos e sábios. Muito, muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Que o Senhor esteja conosco hoje e para tudo sempre. Que assim seja. Tchau, gente. Muito obrigado, viu? Até a próxima.